O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita, não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou e o que eu devia falar e dizer. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo, eu não o digo conforme o Pai. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos vendo esse momento tão importante lá no início da pregação do Evangelho, e nós vemos Paulo continuando a sua mensagem juntamente com seus companheiros, levando a palavra de Deus ao coração de todas as pessoas. Então, Saulo e Barnabé pregam a palavra e levam essa palavra aos corações das pessoas, e eles falam com uma autoridade. O Evangelho de hoje fala para nós dessa autoridade de Jesus, uma autoridade que ele diz que ele e o Pai são um. Jesus diz: quem crê em mim, não é a mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Nós vemos nesse momento, diante daquilo que nós confessamos, o mistério da Santíssima Trindade. Jesus dizendo isso, ele vai falar: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Esta mesma palavra direcionada a Jesus, falada por Jesus, é direcionada a cada um de nós, porque nós somos chamados a levar essa obra de Deus aos corações de todas as pessoas. Acolher esta palavra de Deus no nosso coração significa acolher a vida de Deus, os sentimentos de Jesus em nós. O homem que crê em Jesus, ele vai passar da morte para a vida. Ele vai transformar aquilo que é treva em seu coração para uma luz que é a luz do próprio Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz: eu vim para o mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas e permaneça na luz. O Evangelho de hoje fala de uma palavra chamada condenação. A condenação do homem está em ele não acolher a palavra de Deus em seu coração, porque o homem que não vive a palavra, ele vive um sofrimento humano profundo. O julgamento é este, é não ouvir a palavra de Deus e não levá-la firmemente em seu coração. Nós somos chamados por Deus, por Jesus, a optar por uma luz que traz a nós uma verdadeira salvação. O que é escolher essa luz na nossa vida pessoal, né? Meus irmãos e minhas irmãs, é escolher um caminho que muitas vezes é diferente do caminho que está sendo proposto neste mundo. A luz de Cristo, que nós somos convidados a viver, ela deve nos separar diante dos sentimentos humanos, diante dos sentimentos do mundo, e essa luz ela nos leva a ser este sinal de Deus. Não rejeitemos a palavra de Deus em nosso coração. Aceite a luz de Cristo iluminando o teu caminho, e quem me rejeita de Jesus não aceita as minhas palavras e já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Meus irmãos, Jesus nunca disse que viver a palavra, segui-lo, seria um caminho muito fácil. Jesus diz para nós, a palavra de Deus diz para nós lá em Isaías, capítulo 55, versículos 9. Os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos.
Somos convidados a pensar como Deus, como o próprio Jesus, colocá-lo em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua atitude diante da palavra do Senhor? Quais são a sua referência diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Que Jesus hoje venha iluminar o seu caminho, que Jesus venha hoje inflamar o nosso coração de um amor profundo nessa vivência da palavra. Nós precisamos nos confrontar diante do mundo que nós estamos vivendo. Ontem eu dizia na missa uma palavra que toca também o meu coração e que pretendo meditá-la profundamente. Nós estamos libertando os nossos medos e estamos aprisionando a nossa fé. Estamos aprisionando Cristo. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, acolham a palavra de Deus, lutem para viver essa palavra e tentem, de todas as formas do mundo, colocar essa palavra em prática. Não haja uma negação da nossa parte em direção a esse Deus, porque muitas vezes os caminhos que nós vivemos ou os caminhos que escolhemos vão gerar trevas em cada um de nós. Escolhemos viver a palavra para que nós sejamos homens que estão no caminho da luz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.